sabemos disso? Existe um protagonista. Por exemplo, os Vingadores, a gente sabe que o protagonista ali, querendo ou não, é o Homem de Ferro, o Tony Stark. Que em Matrix, o protagonista é o Neo, o Sr. Anderson. Sabemos que no filme Sherlock Holmes é o protagonista. Tudo tem um protagonista. E isso nos chama a atenção. Mas toda história, ela é uma história quando existe um protagonista e existe um coadjuvante. E o que são os coadjuvantes? É aquele que faz a história também se desenvolver. Se existe nos Vingadores um Tony Stark, com certeza vai existir um Peter Parker, vai existir um Homem-Aranha. Se em Matrix existe um Neo, com certeza vai existir um Morfeu. Se em Sherlock Holmes existe o Sherlock Holmes, existe também o Watson. Todos eles fazem parte de uma personagem, de uma figura que é o coadjuvante das histórias. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o coadjuvante das histórias quase não são percebidos. Eles estão ali na história, eles fazem parte da história, mas passa desapercebido por nós. Nós não damos, talvez, o devido valor e vou além. Talvez nós não observamos aquilo que o coadjuvante quer nos ensinar. E é justamente nessa noite eu gostaria de falar sobre alguns personagens que são coadjuvantes nessa história que eu quero contar para vocês. Abram suas Bíblias. Nós vamos continuar no mesmo evangelho que iniciamos o Advento e finalizamos o Advento. Alguém lembra qual foi? Mateus, exatamente. Então abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 ao 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, vamos ler dos versos 1 ao 12, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas, se atentem a isso, sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Irmãos, quem são os coadjuvantes dessa história aqui que eu estou lendo? Os magos, os reis magos. Nós nunca paramos para entender um pouco da história desses reis magos, de onde eles vieram, de onde eles surgiram,
Por que eles estão na Bíblia? Qual é o peso e o significado deles? E é justamente sobre isso que vamos estar falando nessa noite. Nós não sabemos quase nada sobre os magos que visitaram Jesus. Alguns têm o pensamento que haviam 3 magos, sendo um de cada cor, um preto, um branco e um amarelo, que representava assim as 3 raças do mundo. Mas esse pensamento não tem fundamento. Não sabemos quem os magos eram. Também não sabemos quantos eram, nem de onde vieram. Será que eles vieram da região que hoje se chama Arábia? Ou da região onde hoje se encontra Iraque? Ou da Índia? Ou da China? Ou que é muito mais longe ainda? Existem muitas, mas muitas especulações. E existem também várias possibilidades. Mas não existem evidências. Os magos que visitaram o Senhor Jesus foram desconhecidos que apareceram e desapareceram no piscar de olhos. De repente, eles apareceram em Jerusalém buscando informações sobre o rei. E depois eles voltaram para o seu país sem deixar pistas. Nunca mais ouvimos nada sobre eles na Bíblia. Gente bonita e fofa de Deus. Por que essa história ela está na Bíblia? Porque a Bíblia relata que o menino Jesus foi visitado por homens que depois seriam lembrados como desconhecidos. A visita dos magos parece um episódio isolado, não é verdade? Tudo que sabemos sobre os magos é que eles eram gentios. Eles não pertenciam ao povo de Deus. Eles eram inteligentes, certamente sabiam ler e escrever, mas não conheciam a palavra de Deus. Eles eram astrólogos. Eles tentavam conhecer o futuro a partir da posição das estrelas. Talvez eles tinham uma barraquinha em algum lugar e vendiam o mapa astral das pessoas. Olha, eu vou fazer o seu mapa astral, você quer saber o seu futuro? Eu vou ver aqui, verificar a posição da Ursa Maior, né, do Cruzeiro do Sul, vamos ver como é que está tudo isso para você saber como vai o seu futuro. Tal atividade, ela era estritamente proibida pela palavra de Deus. O povo de Deus estava proibido de consultar as estrelas, pois a única luz deles era a lei e a palavra de Deus. Mas aqueles magos, eles não conheciam essa proibição. Eles viram uma estrela, a qual subia naquele setor do céu, que estava ligado ao país de Israel. Logo eles tiraram as suas conclusões. Nasceu um grande rei em Israel. O que deve chamar aqui a nossa atenção, irmãos, é que os magos que visitaram o rei recém-nascido mostraram muita disposição. Eles tinham que fazer uma viagem muito longa. Na época, não sei se vocês se recordam, não havia ônibus, nenhum transporte público, não havia Uber, não havia Uber Camelo para que eles solicitassem. Eles foram a pé, caminhando eu vou. Tá? Não aconteceu que eles viram aquela estrela e disseram: vamos hoje à noite fazer uma visita àquele rei que nasceu. Foi bem diferente. Sabemos que os magos, depois de terem visto a estrela, demoraram mais de 1 ano para se encontrarem com o rei Jesus. E isso demorou mais do que 1 ano, irmãos. Quando os magos falaram com o rei Herodes, eles também disseram ter interesse em adorar o rei recém-nascido. E naquela ocasião, uma observação aqui, no verso 7, Herodes inquiriu dos magos com precisão quanto ao tempo em que a estrela tinha aparecido. Herodes queria saber exatamente quanto tempo fazia que os magos tinham visto a subida daquela estrela. Um pouco mais tarde, quer dizer, talvez uma ou mais de uma semana mais tarde, com base nos dados precisos fornecidos
pelos magos, o rei Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, tinha se informado dos magos, conforme o verso 16. Então, nós podemos entender que depois que os magos viram aquela estrela, demorou mais de 1 ano, ou até mesmo quase 2 anos, para eles visitarem o menino Jesus. Mas por que demorou tanto tempo para os magos visitarem o menino Jesus? Primeiro, depois de terem visto a estrela, os magos tinham que tomar uma decisão. Vamos visitar o rei recém-nascido ou não? Segundo, depois de terem tomado a decisão de ir, vamos visitar o rei, de querer visitar o rei, eles tinham que se preparar para a viagem, pois não era uma viagem curta. E terceiro, a própria viagem tomou muito tempo, porque provavelmente eles viajaram de camelo e tinham que percorrer uma distância muito grande. E o que chama aqui a nossa atenção em tudo isso é que os magos mostraram muita disposição para adorar o rei recém-nascido. Muita disposição. Mas eles não conheciam a lei. Eles não caminhavam, eles não adoravam a Jesus, não é verdade? O que aconteceu quando os magos chegaram finalmente no país de Israel? Eles foram direto até a capital, Jerusalém. Lógico que eles estavam lá para isso. Se nascesse um rei no país de Israel, o único local indicado não seria a capital, onde havia palácios e uma estrutura completa para receber o rei recém-nascido com as devidas